Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. A polícia faz uma operação contra grupos criminosos no Distrito Federal. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, uma operação investiga quadrilha que usa perfis falsos e fotos íntimas para aplicar golpes. Em Goiás, os donos de uma casa de idosos são suspeitos de dopar os pacientes para reduzir o número de funcionários. E ainda, cientistas da USP e do Instituto Butantan testam com sucesso uma nova terapia para 3 tipos de câncer. Segunda-feira, dia 29 de maio, Brasil TV começa agora. Doze integrantes de uma facção criminosa foram presos numa operação no Distrito Federal. Segundo as investigações, a organização criminosa age de dentro dos presídios e fora do país. As prisões ocorreram no início da manhã. 11 integrantes de 2 facções que agem dentro e fora dos presídios foram presos. A polícia também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Braslândia, Samambaia, Riacho Fundo, Monte Alto em Goiás, na Papuda e na penitenciária feminina. Um dos alvos da operação foi Walter Pereira Lima. Ele estava preso na Papuda e, segundo a polícia, era um dos responsáveis por comandar a facção criminosa no DF. Segundo o delegado responsável pela operação, Walter já respondia por ameaças a uma juíza. O envolvimento desse sujeito com a facção criminosa não é recente. Isso já foi apurado pela polícia há vários meses atrás. Inclusive, no ano de 2018, foram identificados alguns recados intimidadores a uma juíza aqui do TJDFT e também a um delegado de polícia. E isso é característica daquela facção criminosa, que se utiliza da força e da intimidação. A polícia conseguiu chegar aos criminosos depois de identificar 2 homens que faziam parte da facção e cometiam crimes aqui em Braslândia. Agora, eles também estão presos. Uma mulher também foi presa durante a manhã em Samambaia. Segundo a polícia, ela era quem fazia o elo entre os membros da facção no DF e os criminosos de São Paulo. Um dos alvos da operação continua foragido. O nome dele é Danúbio de Jesus Gomes. A polícia diz que ele faz parte da facção e já cometeu um homicídio. A polícia fez uma operação contra uma quadrilha que extorquia dinheiro no chamado golpe dos nudes para comprar drogas, armas e veículos de luxo. Os policiais civis foram às ruas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Esse bando fez pelo menos 80 vítimas em 12 estados. Olá, uma operação da Polícia Civil Gaúcha prendeu hoje 33 suspeitos de participarem do chamado golpe dos nudes. Desses presos, 7 já estavam na cadeia e os mandados de prisão foram cumpridos dentro de penitenciárias. Além das prisões, a polícia apreendeu drogas e dinheiro e conseguiu na justiça a autorização para apreender bens e bloquear 25 contas bancárias da quadrilha. O grupo é investigado por diversos crimes, entre eles organização criminosa e corrupção de menores. No chamado golpe dos nudes, os criminosos se passavam por jovens, mulheres e enviavam fotos íntimas para homens pelas redes sociais para extorquir dinheiro deles. As investigações começaram há quase um ano e apontam que o grupo movimentou R$450 mil em 5 meses. Uma vítima identificada pela polícia teria perdido R$100 mil. Os criminosos chegavam a montar cenários para simular delegacias e filmar a encenação do momento em que seria feito o registro da ocorrência contra as supostas vítimas. Os bandidos aplicavam esse golpe em 12 estados brasileiros. Jonas Campos para o Brasil TV. E no Maranhão, um policial civil foi denunciado por ter se negado a fazer a investigação de um crime de divulgação de fotos íntimas de uma mulher. O caso ocorreu em janeiro deste ano e veio à tona agora por meio de uma portaria publicada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública no Diário Oficial do Estado. A portaria determina a instauração de um processo administrativo disciplinar contra o policial civil Luiz Fernando Costa Alves. Uma jovem de 18 anos denunciou que, após ter imagens íntimas vazadas na internet, procurou a Delegacia Regional de Santa Inês para registrar um boletim de ocorrência. Mas, em vez de ser atendida como manda a lei, ela diz que recebeu uma proposta de pagar propina. O policial Luiz Fernando teria proposto a ela que pagasse R$800 para que o caso fosse resolvido. E ainda disse que poderia conseguir um atestado médico para que ela apresentasse no local de trabalho.
Para integrar a comissão responsável pela apuração, foram designados um delegado, um investigador e uma escrivã. Caso seja comprovada a conduta irregular do investigador de Polícia Civil, ele poderá ser expulso da corporação. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Um absurdo. A Polícia do Paraná disse que já identificou 2 das 3 pessoas que aparecem nas imagens em que uma mulher foi agredida e deixada no meio da rua na cidade de Cascavel. Ela foi atropelada e morreu. O enterro foi hoje à tarde. O corpo de Daiane de Jesus Oliveira foi enterrado nesse cemitério de Tupanci, no oeste do Paraná. A cidade fica a cerca de 45 quilômetros de Cascavel, onde na madrugada de ontem a jovem foi agredida, atropelada e morreu na saída de uma casa noturna. Às 4h32 da manhã, a imagem mostra a Daiane sentada em frente à entrada da boate. Um homem a empurra, aponta a luz de uma lanterna no rosto dela. Daiane aparece sem blusa. Em seguida, o homem chuta uma garrafa que estava com Daiane, que o agarra pelas costas. É quando ele dá um soco nela. 2 pessoas com um uniforme de segurança saem da boate e um deles intervém. O homem que começou as agressões empurra Daiane. Ela cai no chão e fica deitada no meio da rua. Logo em seguida, um motociclista passa pelo local e desvia de Daiane. 5 pessoas que estavam na boate saem. Elas veem um carro chegando e fazem sinal para que ele pare. O carro não para, passa ao lado do grupo por cima de Daiane. Segundo a polícia, ela foi arrastada por 70 metros e morreu na hora. A polícia disse que já identificou o carro envolvido nesse atropelamento, mas ainda não deu a identificação de quem estava dirigindo o veículo. O governo do Paraná emitiu em nota um comunicado dizendo que afastou um policial penal das funções por participação no caso. A Polícia Civil agora está investigando por que a confusão começou na entrada da casa noturna e também por que Daiane foi deixada no meio da rua. A Polícia Civil investiga os donos de uma casa de idosos em Valparaíso de Goiás. O local estaria dopando os idosos para diminuir o quadro de funcionários. Oi, Marcele. Olha, a polícia encontrou 38 idosos nesse abrigo que estavam sendo cuidados por apenas 2 pessoas. A denúncia que chegou até a Polícia Civil dizia que os idosos estariam sendo dopados durante o período da noite para que eles não precisassem de cuidados. E, além disso, dizia que alguns idosos teriam morrido nas últimas semanas por causa dessa situação. A gente conversou com a delegada responsável por esse caso, que disse já ter ouvido 2 cuidadoras que estavam no local na hora da operação e que deve ouvir nos próximos dias assim que a perícia ficar pronta e imagens de câmeras de segurança forem analisadas, a responsável por esse abrigo. Vamos dar uma olhada na entrevista da delegada. Chegou ao nosso conhecimento que idosos estavam sendo dopados numa casa de acolhimento à noite para que pudesse reduzir o quadro de funcionários, né? Que aí então eles dopados não precisariam de demanda de pessoas vigiando. Então eles eram dopados e, em consequência disso, alguns poderiam ter morrido por causa dessa supermedicação, né? Que não era adequada para eles. Eles maceravam os medicamentos e aí davam para os idosos. Como a polícia encontrou remédios de uso controlado sem receita médica e receitas em branco ou então receitas já preenchidas, mas não assinadas por nenhum médico, a polícia disse que, além de maus tratos a idosos, a responsável pelo abrigo também pode responder criminalmente por fornecer medicamentos sem receita. Os 38 idosos encontrados durante a operação, eles seguem no abrigo, mas estão sendo acompanhados pela Assistência Social e também pelo Ministério Público de Goiás. Eu volto com você no estúdio. A gente fala agora da vacina contra a gripe. Em Olinda, Pernambuco, moradores estão dando exemplo de conscientização e cuidado com a saúde. A cidade atingiu mais de 100% de vacinados da população que pode se imunizar contra a gripe. Diana foi até esta sala de vacinação no Shopping Pátio em Olinda para tomar a vacina contra a gripe. Vai voltar para casa com a caderneta atualizada. Imunizada, né? Protegida e convidando todo mundo para vir também tomar essa vacina. Tanto as crianças quanto os adultos, que é muito importante. Diana é um bom exemplo de quem se preocupa em completar o esquema vacinal. A campanha nacional de imunização contra a gripe começou no dia 10 de abril.
Entre gestantes, mulher com criança de colo de até 45 dias, idosos, profissionais de saúde e professores, Olinda conseguiu imunizar 120 mil pessoas, batendo a meta estimada pelo Ministério da Saúde, que era de 105 mil pessoas. Agora, o município continua imunizando o restante da população acima de 6 meses de idade. Olinda está em segundo lugar no estado, né? Primeiro lugar na primeira GERE de Pernambuco, e foi um trabalho em equipe. Nós fizemos, além dos nossos pontos de vacinação que nós temos, que é o Shopping Pátio, as unidades básicas de saúde e policlínicas, nós também fizemos muitas ações extramuros. E também tivemos a participação da equipe básica de saúde, fazendo porta a porta, chamando a população para vacinar. Enquanto Olinda se protege, a média em Pernambuco preocupa. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, apenas 29 mil pessoas foram vacinadas desde o dia 15 de maio, quando pessoas a partir de 6 meses foram liberadas a tomar a dose. Daquele público-alvo do começo da campanha, apenas 35% foi imunizado. Eram esperadas 646 mil pessoas, mas apenas 227 mil compareceram aos postos de vacinação. A campanha segue até o dia 31 de maio. Todos os brasileiros acima de 6 meses podem se imunizar. A dose protege contra as cepas do vírus da gripe e evita casos graves e mortes pela doença. Essa vacina ela é trivalente, Nós temos 3 cepas da influenza e a gente está nesse período de chuva, de muito adoecimento da gripe. Então é importante que não só Olinda, mas todas as cidades de Pernambuco, todo o estado de Pernambuco esteja vacinado. Hoje a cobertura em Pernambuco está em 56%. Então cada cidade fazendo a sua parte, como Olinda fez e está fazendo, a gente vai conseguir que nossa população não adoeça, e até porque a influenza ela é uma doença letal. Igor, de 29 anos, recomenda essa proteção para todo mundo. A gente tem que ter, não só pensar na gente, mas pensar no próximo também, É nossa consciência coletiva que a gente tem que ter, É a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, Eu acho que a gente tem só avançado cada vez mais. Mas nem todo mundo segue esse exemplo. Pelo contrário, há 2 dias do fim da campanha de vacinação contra a gripe, as autoridades de saúde se preocupam com a baixa procura pelo imunizante em todo o país. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, a vacinação deve continuar enquanto houver estoque. Na reta final da campanha nacional de vacinação contra a gripe, a procura pelo imunizante na unidade básica de saúde da Vila Mocó aumentou um pouco nos últimos dias. Seu Irã disse que andava muito ocupado, mas hoje achou uma brechinha para se proteger contra a influenza. Questão de tempo, trabalho, viagens e sempre os locais que sempre estava faltando. Aí hoje eu vim aqui, aproveitei a oportunidade para tomar imunizante logo, ficar livre, Eu sempre procuro me cuidar, Acho que na medida do possível, tomando todas as prevenções, a gente se cuida, A meta do Ministério da Saúde é imunizar 90% do público-alvo, mas a adesão está baixa em todo o país. A cobertura nacional até o momento é de 37%. Aqui em Petrolina, desde o início da imunização, em 12 de abril, 76 mil doses da vacina contra a gripe foram aplicadas, o que corresponde a quase 68% dos grupos prioritários. A maior preocupação do município é com crianças menores de 6 anos. Apenas metade desse público foi imunizado. A gente tem observado uma certa resistência, ou seja, uma menor cobertura vacinal para aqueles grupos de crianças menores de 6 anos. Então a gente vem criando estratégias, dentre elas a vacinação em ambientes escolares para poder garantir o acesso à vacinação para essas crianças, que no momento em que as nossas unidades básicas de saúde estão em funcionamento, elas receberem essa vacinação dentro do ambiente escolar. Em Porto Velho, também tem baixa procura na vacina contra o HPV. Há pelo menos 2 anos, a cidade não atinge a meta de vacinação. Porto Velho não atinge a meta vacinal contra o HPV há mais de 2 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, crianças e adolescentes de 9 a 14 anos podem estar tomando a vacina, que ajuda na prevenção de até 6 tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer do colo do útero. Segundo o Ministério da Saúde, a meta de cobertura vacinal para estados e municípios é de 80%. Em 2022,
23.462 pessoas procuraram as unidades básicas de saúde para tomar a primeira dose do imunizante contra o HPV. Já a segunda dose desse imunizante teve uma baixa. Somente 17.638 pessoas retornaram à unidade básica de saúde para tomar a segunda dose do imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o imunizante, a vacina, está disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital aqui de Rondônia. Eu volto com você no estúdio. Agora, olha só essa história. Desde o ano passado, a Secretaria de Educação do Distrito Federal promete entregar uniformes para os alunos da rede pública. Mas tem muito aluno que ainda não recebeu. E esses uniformes custaram mais de 48 milhões de reais para os contribuintes. Há 4 anos, a Sueli tenta conseguir o uniforme para o filho. Ela já ligou várias vezes na ouvidoria, mas não teve resposta. E como as temperaturas estão baixando em torno de 15 graus pela manhã, estarem agasalhadas servem de proteção contra o frio e resfriados. E é um direito que as crianças têm a um uniforme, importante para identificá-las dentro e fora das unidades escolares. Os 3 filhos da Janara estudam na escola classe 8 em Taguatinga. E quando ela pergunta sobre os uniformes, nunca recebe um retorno da escola. Foi dito que na região de Taguatinga seria entregue até o final de abril. Já estamos no final de maio e até agora não temos resposta. Eu queria saber o que está sendo feito para que seja entregue esses uniformes. Mesmo diante das reclamações, a Secretaria de Educação afirma que a entrega dos uniformes está sendo feita e que 1.300.000 alunos já foram beneficiados. Mas a Secretaria ressaltou que a logística de entrega das roupas é complexa. A secretária de Educação, Elvia Paranaguá, afirmou que todos os alunos vão receber o uniforme até o final de junho. Os uniformes nós compramos de 4 empresas e estão seguindo o cronograma, né? A gente falou que até final de maio nós entregaríamos todos os uniformes de verão e agora o de inverno já está sendo entregue, que é o moletom, né? O casaquinho e a calça comprida, né? Então logo todas as escolas receberão. O motorista de caminhão acusado de atropelar e matar um frentista na semana passada na zona leste de São Paulo foi encontrado ontem pela polícia. Magno foi localizado num hotel no centro da capital. Depois de 2 horas de negociação, os agentes tiveram que arrombar a porta para prendê-lo. A justiça decretou a prisão temporária dele por 30 dias. Segundo a investigação, Magno é o motorista desse caminhão que aparece nas imagens de câmeras de segurança de um posto na Moca, na Zona Leste. Ele conversa com o frentista Odair Loureiro, de 66 anos. De repente, o caminhão arranca e Odair fica pendurado na janela. O frentista é arrastado e o caminhão entra numa rua sem saída. Segundos depois, a câmera gravou o motorista fugindo na direção contrária. Testemunhas chamaram a polícia militar e o socorro, mas Odair já estava morto. Ele tinha 66 anos. O caminhão foi abandonado na região do Brás. O advogado de Magno disse que ele contou que achava que estava sendo perseguido. A gente quer que conclua as investigações para elaborar uma defesa estratégica para ver qual que vai ser o caminho. Se vai ser um pedido de instauração de insanidade mental. Imagens de câmeras de segurança obtidas com exclusividade pelo repórter cinematográfico Abraão Cruz mostram que Magno esteve no mesmo posto um dia antes do crime, na última quarta-feira. Testemunhas contaram que ele também tentou abastecer o veículo sem pagar, mas não conseguiu. A seguir, uma esperança no tratamento do câncer. Cientistas da USP e do Instituto Butantan testaram com sucesso uma nova terapia para 3 tipos da doença. Brasil TV de volta com um alerta aos contribuintes. O prazo para a declaração do imposto de renda termina depois de amanhã. Pelas contas da Receita Federal, 6 milhões de pessoas ainda precisam colocar as contas em dia com o leão. A multa para quem perde o prazo pode chegar a 20% do imposto de renda. Para quem tiver dúvidas ou estiver sem algum documento, a dica é entregar a declaração mesmo assim e depois, se for o caso, fazer a declaração retificadora.
E atenção, como muita gente deixa para a última hora, pode haver lentidão no sistema da Receita perto do fim do prazo. A Universidade de São Paulo e o Instituto Butantan desenvolvem uma pesquisa promissora sobre 3 tipos de câncer. Um paciente que luta contra a doença há 13 anos, que estava com o organismo tomado de tumores, deixou o hospital sem nenhum tumor ativo. Agora os pesquisadores querem começar os estudos clínicos para depois aprovar a terapia na Anvisa e levar o método para o Sistema Público de Saúde. A imagem da esquerda é de um corpo totalmente tomado por manchas escuras. São tumores. O paciente, segundo os médicos, não tinha mais chance de cura. A imagem da direita, com o organismo já sem tumores, é do mesmo homem. A diferença entre um exame e outro, acredite, é de apenas 30 dias. Não é exagero dizer que o Paulo, aos 61 anos, nasceu de novo. Primeiro, eu fiquei impressionado com a imagem, né? E segundo, eu fiquei duplamente impressionado, porque foi a primeira vez que eu tinha visto o PET scan, aquela primeira imagem, que é o corpo todo tomado do linfoma, foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo. O Paulo luta há 13 anos contra a doença. Começou com câncer de próstata que foi tratado e que terminou com a retirada do órgão. Em 2018 começaram a aparecer linfomas pelo corpo todo. Nenhum tratamento deu resultado. No ano passado, aceitou participar de um tratamento experimental com células T modificadas geneticamente. O Paulo deixou o hospital ontem. Dá um tchauzinho aqui, seu Paulo. Quando o senhor pegou o primeiro exame do Paulo e comparou com o segundo, qual foi a sensação? É aquela sensação de vitória, né? De vitória por ele, né? Para saber que ele já não tinha mais outras opções, e da gente, né? Porque é todo um envolvimento de vários cientistas de vários anos, né? E quando eu recebi a imagem, é uma imagem de alegria e de emoção, né? A emoção do Dr. Wanderson é reflexo do tamanho da conquista do Paulo e da ciência. A técnica de células T modificadas para o tratamento do câncer começou em 2012 nos Estados Unidos com a Emily, que na época tinha 7 anos. Ela está curada. Nessa terapia, as células T dos linfócitos de defesa do corpo são retiradas do próprio paciente e levadas para um laboratório. Lá elas são modificadas geneticamente para produzir uma molécula chamada pelos cientistas de receptor de antígeno quimérico. Na sigla em inglês, CAR. Essas células T modificadas são multiplicadas aos milhões e reintroduzidas no paciente. Elas funcionam como um radar. Circulam pelo corpo, identificam e combatem as células cancerígenas. No Brasil, o primeiro paciente a receber o tratamento foi o Vanberto Luiz de Castro, em 2019. Ele tinha 64 anos na época, nem conseguia andar por causa da doença. Em 40 dias, ele saiu caminhando do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O tratamento tinha sido um sucesso, mas infelizmente ele morreu pouco tempo depois em um acidente doméstico. Ao todo, os pesquisadores começaram o tratamento em 14 pacientes. 8 estão vivos, em remissão e sendo acompanhados pelos médicos. Os resultados iniciais levam à remissão, na maior parte dos casos, muito rapidamente, tá? Obviamente que tem situações mais graves do ponto de vista clínico, que tem outras complicações, e às vezes as pessoas têm dificuldade para lidar com as complicações da doença prévia, não do tratamento em si. E o tratamento, ele é considerado revolucionário, porque em poucos dias, em 20, 30 dias, ele leva à destruição do tumor. O Paulo e outra pessoa fizeram a terapia celular aqui na ala de hematologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, que se prepara para receber uma terceira paciente, uma mulher de 38 anos que tem a mesma doença que o Paulo. Até o momento, a terapia de células T modificadas funciona com pacientes com 3 tipos de câncer: linfomas, leucemias agudas e mieloma múltiplo. Mas pesquisadores do Brasil e do mundo estudam maneiras de aplicar essa mesma técnica para curar outros tipos de câncer e doenças como lúpus grave e fibrose do coração. O tratamento com células T só será oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, depois de aprovado pela Anvisa.
Para isso, os pesquisadores da USP e do Butantan aguardam a autorização da agência para começar testes clínicos com 75 novos pacientes com linfoma e leucemia. O custo de mais essa fase de estudos é de 60 milhões de reais. Não é um estudo barato. Como eu mencionei, são 75 pacientes que precisam receber o remédio e ficar internados. Ou seja, vamos tirar 75 pacientes da fila da morte. São 75 pacientes que podem voltar a sorrir com a família, assim como o Bruno. Há 1 ano e meio, o educador físico retomou a rotina depois de sair do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Foram 3 anos de luta contra um câncer agressivo que teimava em voltar. Só depois de 5 anos do desaparecimento dos tumores, ele e os demais pacientes podem ser considerados curados. Até lá, o Bruno volta ao hospital a cada 3 meses para fazer exames. Que boa notícia, né? Sobre o financiamento do estudo clínico, o Ministério da Saúde disse que acompanha com interesse o projeto de estudo da USP em parceria com o Instituto Butantan e que assim que o projeto for recebido, vai ser encaminhado para avaliação para que receba o suporte disponível. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.